Deus deseja que nós vivamos como igreja. Quando Deus nos alcançou através da vida do Senhor Jesus Cristo, e nós fomos salvos, e nós agora fazemos parte da igreja, da família da fé, nós então somos chamados para viver segundo a vontade dEle, amém? Deus chamou você para viver de acordo com a vontade dEle. E como é que a gente faz isso? Os mandamentos de mutualidade nos ensinam. Por isso nós vamos trilhar nesses dias esse caminho, e nós vamos aprender sobre esses mandamentos tão preciosos, para que possamos colocá-los em prática em tudo aquilo que formos fazer aqui na nossa igreja local, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler os versículos de número 1 ao 18. Você também tem aí os versículos na sua folhinha. Você também pode acompanhar aqui no nosso telão a nossa leitura em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e você vai acompanhar essa leitura. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao 18. É o que nós vamos ler juntos essa tarde. E que Deus possa nos direcionar e falar ao nosso coração de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Diz assim a santa e amada palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e ao enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Até aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós o louvamos, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Obrigado por Tua palavra, que nós podemos lê-la e podemos aprender sobre ela. Pedimos, ó Pai, para que todas as barreiras que nos impedem de ouvi-lo, todas as barreiras que nos impedem de crescer, de avançar, de amadurecer na Tua presença, caiam agora por terra, e que possamos, ó Deus, receber de Ti direcionamento, encorajamento, repreensão, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, eu sei que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas eu venho aqui hoje firmado, alicerçado em Tua graça, em Tua bondade. Por isso, ó Deus, usa a minha mente e o meu intelecto para compartilhar com a Tua igreja a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos,
É possível continuar servindo mesmo em tempos difíceis. Amém? Posso ouvir um amém assim? É possível continuar servindo mesmo em tempos difíceis. E eu quero compartilhar com você 3 histórias que eu ouvi essa semana. A primeira delas fala sobre uma mulher, uma senhora belga de 90 anos. Aquela mulher, ela se chamava Susan Royleters. E a reportagem que eu li a respeito dessa senhora dizia que ela abriu mão do respirador que seria necessário para manter a sua vida. Ela foi internada no hospital na cidade de Lübeck, na região de Flanders, lá na Bélgica. E aí ela, no hospital, acometida com Covid-19, ela precisaria de um respirador para mantê-la acordada, para mantê-la respirando e para mantê-la viva. Mas quando ela foi conversar com os médicos, ela disse assim: não, olha, pode pegar o meu respirador e entregar para uma pessoa mais nova. Pode dar para alguém que vai precisar mais do que eu tenho 90 anos, eu já vivi bem. No momento em que ela foi internada, até o momento de sua morte, nesse interim, ela mandou uma mensagem para sua filha, porque ela teve que ficar em isolamento e a família não pôde estar com ela. E ela disse o seguinte: olha, não precisa chorar, você fez tudo o que pôde, não se preocupe, eu tive uma vida boa. É possível continuar servindo mesmo em momentos difíceis. Essa semana também algo me chamou a atenção. Com certeza você está acompanhando a mega operação policial que está acontecendo ali no Girassol, né? Que é um povoado que fica em Cocalzinho. Nós temos cerca de 300 policiais procurando com helicópteros, viaturas, procurando um homem que cometeu alguns crimes. E uma galera de hamburgueiros decidiu juntar todo mundo e ir até lá onde os policiais estão concentrados, e eles fizeram vários hambúrgueres, muitos hambúrgueres, e serviram os policiais que estavam ali trabalhando dia e noite sem parar. No dia seguinte foi uma outra galera e preparou um arroz carreteiro para os policiais. No outro dia foi uma outra galera e levou pizza para os policiais. Porque é possível continuar servindo mesmo em tempos difíceis. Uma outra história que me chamou muito a atenção foi uma foto de 2 idosos que viralizou na internet. 2 homens já idosos, eles estavam andando de mãos dadas na rua. E aí alguém tirou a foto, curioso, porque aqueles idosos sempre andavam de mãos dadas na rua, por que será? Então começou-se aquela comoção na internet e a pesquisar o que havia acontecido. E a filha de um dos idosos falou o que realmente era. 2 senhores eram muito amigos de infância, e um daqueles senhores ficou praticamente cego, e o médico desse senhor que havia ficado cego recomendou que ele deveria fazer caminhadas diárias. E aí o outro senhor, que era muito brother, ele então disse: olha, então já que você precisa caminhar, então a gente vai caminhar todos os dias e eu vou guiando você na rua. Então ele ia segurando nas mãos do seu amigo e eles iam caminhando juntos, porque mesmo em tempos difíceis, nós podemos continuar servindo. Porém, quando nós temos dificuldades e tempos difíceis, nós temos a tendência de pensarmos em nós mesmos. Rick Warren, ele afirma que a primeira razão pela qual não temos tempo ou energia para servir aos outros é porque estamos preocupados com os nossos compromissos, com os nossos sonhos e com os nossos prazeres. Ou seja, a barreira que nos impede de servirmos uns aos outros se chama egoísmo. E no verso de número 1 aqui, nós temos a palavra de Deus nos falando sobre o amor. Porque, como falamos na semana passada, o amor é o combustível para o serviço. É até possível servir sem amor. Alguém pode servir outra pessoa por interesse, mas é impossível você amar sem servir o outro. Irmãos, é possível continuar servindo mesmo em tempos difíceis. Você só precisa descobrir como você pode fazer. Esse tempo de pandemia e de isolamento foi praticamente um ensino para nós. Foi um tempo onde nós aprendemos muitas coisas. Nós tivemos que aprimorar e mudar a forma com a qual nós servíamos uns aos outros. Assim que começou o isolamento e as celebrações não podiam mais acontecer aqui presencialmente, nós começamos a pensar: e agora? Como é que a gente vai servir? Como é que eu, como pastor, vou fazer a visita para alguém e não vou fazer? Como é que o líder do PGM vai? E nós começamos a ter que adaptar a forma com a qual servimos pessoas.
Então nós vimos aqui, por exemplo, líderes de PGM ensinando as pessoas do seu PGM a mexer no aplicativo novo, no Zoom, no Google Meets, para que eles pudessem continuar tendo encontros. Nós trouxemos soluções para reunir à distância. Nós tivemos pessoas que utilizaram o seu conhecimento sobre direito para orientar aos irmãos da igreja sobre como eles deveriam negociar o aluguel, uma vez que muitas empresas fecharam e agora deveriam negociar, como é que ia ficar? Nós vimos irmãos que trabalhavam no RH, explicando para outros irmãos leigos sobre o que é que o patrão poderia fazer e o que o patrão não poderia fazer no seu trabalho. Nós vimos irmãos acostumados com a administração, ajudando famílias que agora precisariam saber mais do que nunca gerir de uma forma melhor e mais significativa os seus recursos. Ou seja, é possível continuar servindo e abençoando pessoas mesmo em tempos difíceis. Tudo que nós precisamos fazer é nos adaptar. No texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus, ele mostra para a gente que é possível continuar servindo nos tempos difíceis. No verso 1, João, ele afirma que Jesus, ele sabia que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai. E o que significava passar desse mundo para o Pai? Significava que Jesus estava agora a poucas horas de enfrentar o momento mais difícil da sua estada aqui na terra. Jesus iria agora subir numa cruz para morrer por nós. Era um momento muito difícil. Lucas 22 nos mostra, por exemplo, Jesus orando em grande agonia, momentos antes de ser preso e de ir para a cruz. E Jesus estava agora nesse momento mais difícil da sua passagem aqui na terra, no momento de agonia e dor. Porém, mesmo nesse momento, Jesus ele concentra os seus esforços em servir os seus discípulos e em ensiná-los a servirem uns aos outros. Jesus utilizou os seus últimos momentos com os seus discípulos para ensiná-los a servir. Perceba a importância do serviço, porque Jesus ele utiliza agora os últimos momentos, as últimas horas que ele estaria junto com os seus discípulos ali fisicamente, para ensiná-los aquilo que poderia transformar, aquilo que era importante, aquilo que deveria ter toda a atenção daqueles homens nos próximos anos de suas vidas. E Jesus os ensina sobre servir uns aos outros. Logo, percebemos a importância de servir como parte da igreja local. Rick Warren diz que você fica mais semelhante a Jesus quando você serve aos outros. Primeiro nós entregamos a nossa vida a Jesus quando conhecemos, e depois entregamos a nossa vida às pessoas, aos outros. Servir é uma característica fundamental na vida de qualquer cristão. E o que nós vamos fazer hoje aqui é olhar para esse texto e encontrar alguns motivos pelos quais servir uns aos outros deve fazer parte da sua vida como um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você guarde esses motivos no seu coração e anote aí também na folhinha que você recebeu. Primeira coisa que aprendemos aqui. Primeira coisa que aprendemos é que o nosso serviço para com o outro nada tem a ver com merecimento, mas com graça. E você pode preencher aí na sua folhinha, a palavra é graça. O nosso serviço para com o outro nada tem a ver com merecimento, mas com graça. Leia comigo o versículo de número 2, olha só o que diz aí. Diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Irmãos, no meio dos discípulos de Jesus, havia alguém ali que o coração estava dominado por Satanás. E esse alguém aqui era Judas. Havia alguém que estava disposto a trair Jesus. O homem que cuidou, que ensinou, que curou, que abençoou. E esse alguém, esse Judas, estava pronto para trair Jesus e entregá-lo àquelas pessoas que iriam matá-lo. Aos nossos olhos humanos e carnais, se tinha alguém nessa galera, nesse grupo aqui, que não merecia ser servido durante essa ceia que eles estavam fazendo,
alguém que não deveria ter os seus pés lavados por Jesus, esse alguém era Judas. Mas perceba que o nosso serviço não tem nada a ver com o merecimento de alguém, mas sim com a graça de Deus. O motivo pelo qual Jesus iria servir aqueles discípulos não era porque eles eram bons ou porque eles mereciam, mas era unicamente e exclusivamente o seu profundo amor e graça. Irmãos, quando vamos servir alguém, não se trata dessa pessoa merecer ou não. Judas trairia Jesus, Pedro negaria Jesus nas próximas horas, e todos os outros discípulos fugiriam e abandonariam Jesus quando ele fosse preso. Na sua vida, sempre haverão pessoas que você sentirá extrema dificuldade de servir, porque elas vão trair você, porque elas vão magoar você, porque talvez elas se mostrarão nos momentos complicados da sua vida pessoas ingratas com você. São Judas que estão como parte da nossa família e da nossa comunhão. Mas lembre-se que nós não fomos chamados para servir alguém que merece, mas sim a alguém que o Senhor Deus quer manifestar graça. Outro dia, conversando com o apóstolo sobre esse assunto, ele disse para a gente: olha, o Senhor Deus não nos chamou para escolher os pés que nós vamos lavar, Ele simplesmente nos chamou para lavar os pés. E aquilo acendeu o meu coração para perceber que eu não sirvo a alguém porque essa pessoa merece, mas porque Deus quer manifestar graça àquela pessoa. E graça é Deus dando tudo a alguém que não merece nada. Irmãos, João Calvino afirma que nós nunca seremos aptos para o serviço de Deus se não olharmos para além dessa vida passageira. Não há serviço como o daquele que serve porque ama, diz Philip Sidney. Talvez você tenha uma história de ingratidão para contar na sua vida. Talvez você tenha nome de pessoas que feriram você, e você sabe o motivo pelo qual você não gostaria de servir a essas pessoas ou cuidar delas. No entanto, Deus nos chama hoje para servirmos pessoas, não porque elas merecem, mas porque Deus é gracioso e bondoso, e Ele quer manifestar a graça dEle através de você. Perceba que a nossa recompensa não vem daquele a quem servimos, a pessoa a quem servimos, mas vem daquele que nos mandou servir, o próprio Deus. É Ele que está guardando a nossa coroa, é Ele que está guardando e preservando a nossa eternidade. Servimos não porque pessoas merecem, servimos porque o Senhor nos ordenou a agir com amor e graça. Amém? Amém? Segunda coisa que aprendemos aqui é que nós servimos porque nós entendemos quem somos em Cristo. Outro motivo para você servir, olha aqui o versículo número 3, o que diz assim: sabendo este, ou seja, Jesus sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Irmãos, servir nunca foi um engano. Jesus, ele não se achava alguém menor do que os outros no sentido de importância. Jesus tinha plena consciência e ele sabia que ele era e é o Filho de Deus. Jesus sabia plenamente que o Pai havia lhe enviado. Jesus sabia que ele era o próprio Deus. E Jesus nunca considerou as outras pessoas maiores do que ele. Mas ainda assim Jesus se coloca na posição de servo. O que Jesus sabia o impulsionava a fazer o que ele fazia. Jesus não servia as pessoas por se achar menor do que elas. Como quando você percebe que chega alguém mais rico, alguém mais poderoso, alguém mais famoso, e as pessoas querem servir aquela pessoa por acharem que ela é maior, mais importante, ou representa algo maior. Não, Jesus não se servia porque se achava menor. Jesus servia porque ele sabia quem ele era em Deus. Jesus não estava servindo porque ele se achava um coitadinho e menor do que as outras pessoas. Jesus sabia que o Pai confirmou tudo nas mãos dele. Jesus sabia que ele estava voltando para o Pai, e ainda assim, ele pega uma toalha e uma bacia, e ele vai lavar os pés dos discípulos.
Irmãos, Deus depositou, o Pai depositou todas as coisas nas mãos de Jesus. Por isso não importa o que você tenha, não importa o que você construiu em termos de posses nesse mundo, saiba que ainda assim nós somos chamados por Deus para sermos servos uns dos outros. Jesus, mesmo tendo tudo em suas mãos, ele pega uma toalha e uma bacia, e a sua humildade não vinha da sua pobreza, mas vinha da sua riqueza. Ele era rico, no entanto ele se fez pobre. 2 Coríntios 8:9 diz para nós: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Existe um provérbio malaio que diz que quanto mais repleto de grãos é o cacho de arroz, mais ele se curva. Jesus, ele é soberano, no entanto, ele assumiu um lugar de servo. Ele tinha todas as coisas nas suas mãos, mas ele pegou uma toalha. Ele era o Senhor e Mestre, mas ele serviu os seus seguidores. Olha o que Rick Warren afirma. Rick Warren diz que a chave para a humildade é conhecer a si próprio, porque quando você compreende quem você é, você fica à vontade para segurar com firmeza a toalha, mesmo longe dos holofotes. Servir outras pessoas não fará de você em momento algum menor do que outros, porque você sabe exatamente quem você é em Cristo Jesus. Jesus, ele não se importou em ser confundido com um simples escravo, porque ele sabia qual era a missão da sua vida. Jesus estava mais interessado em servir os outros do que impressioná-los. Rick Warren diz que nenhuma tarefa é medíocre demais para um servo verdadeiro. Tarefas pequenas mostram um grande coração. Alguém disse certa vez que humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é achar-se inferior ao outro. Antes, a verdadeira humildade é esquecer-se de si mesmo. A verdadeira humildade, ela se desenvolve através de um relacionamento com Deus, entendendo verdadeiramente quem eu sou em Cristo Jesus. Quanto mais eu entendo o amor de Deus por mim, quanto mais entendemos quem somos em Cristo, mais à vontade nós ficamos para servir a Deus através de servir os nossos irmãos. Amém? Quando eu entendo quem eu sou em Jesus, eu não tenho medo de ser achado, não tenho medo de que os outros pensem que eu sou inferior, que eu sou menor, porque eu sei que aquele que importa me ama, e que Ele me considerou importante o suficiente para morrer na cruz por mim. Quando eu entendo quem eu sou, eu não me importo de servir aqueles que estão ao meu redor. Terceira coisa que aprendemos aqui é que servir tem o poder de marcar a vida das pessoas ao nosso redor. Preencha aí. Servir tem o poder de marcar a vida das pessoas ao nosso redor. Leia comigo versículos número 4 e 5. Levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Irmãos, se nós quisermos marcar a vida das pessoas, se nós quisermos deixar um legado na vida de algumas pessoas, nós precisamos estar prontos para servir. Todas as pessoas que estavam nesse ambiente com Jesus, elas sabiam da necessidade de lavar os pés. Elas sabiam que esse era um ritual para iniciar-se a ceia, para comer. Todos eles sabiam o que deveria ser feito. No entanto, ninguém se prontificou a realizar. Quando nós notamos uma necessidade na nossa comunidade, pode ser que Deus esteja apontando o nosso coração para aquele desafio. Por isso, se você quiser deixar um legado na vida de alguém, se você quiser transformar a vida de alguém, você precisa estar pronto para servir esse alguém. Pronto para gastar-se no ato de iluminar essa pessoa, como uma vela, por exemplo. Investir tempo, investir recursos,
investir discipulado, oração, porque assim nós servimos. Irmãos, os discípulos aqui, eles devem ter ficado estarrecidos, admirados, quando eles viram o mestre deles levantar-se da mesa, e onde eles estavam comendo, onde eles comeriam. E aí Jesus, ele pega o manto que ele tinha, ele coloca de lado, ele pega uma toalha, ele envolve essa toalha na sua cintura, ele pega uma bacia de água, ele enche de água, e ele começa então a lavar os pés desses discípulos. Para que você entenda o que Jesus estava fazendo aqui, geralmente os servos judeus, as pessoas, os empregados que trabalhavam nas casas de pessoas que eram judeus, eles não lavavam os pés dos seus senhores. Geralmente quem fazia essa tarefa eram os escravos gentios, eram os escravos de menos importância, porque essa era uma tarefa humilde, era uma tarefa humilhante, e Jesus, ele vai lá e realiza essa tarefa. Talvez alguns comentaristas bíblicos, eles afirmam que um anfitrião, alguém que estava recebendo uma pessoa em sua casa, ele poderia fazer essa ação de lavar os pés do seu convidado, mas como uma forma de demonstrar um imenso e grande respeito e admiração por aquela pessoa. Mas isso não era uma prática comum. O ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos foi algo tão significativo na vida deles, foi algo tão inspirador, a ponto de João colocar isso no evangelho que ele escreve, porque atos de serviço marcam as nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem a lembrança de alguém que fez algo especial por você. Eu tenho lembranças muito especiais de pessoas que marcaram a minha vida. Eu me lembro de um dia que eu recebi a ligação de um amigo meu de São Paulo. Ele disse assim: Andrezão, prepara aí, você tá livre a sua agenda no dia tal? Eu falei, sim, mano. E ele, então eu estou mandando para você as passagens aí, para você vir aqui para São Paulo. E eu vou comprar para você uma inscrição numa conferência aqui. Então esse pastor de outra igreja, ele pagou a minha passagem de São Paulo e ir de volta. Ele pagou a minha inscrição numa conferência chamada Inspire, e nós ficaríamos ali uns 3 a 4, 5 dias. Ele pagou a minha hospedagem lá, e ele também pagou a minha alimentação. Aquela conferência mudou muita coisa na minha vida ministerial, mudou a forma de olhar a organização da igreja, me ajudou a ter novos direcionamentos, novas ideias sobre como poderíamos fazer, como poderíamos aperfeiçoar as coisas que fazíamos aqui. Mas tudo começou porque um homem decidiu honrar a minha vida e investir tempo, investir dinheiro e recurso para que eu tivesse esses dias de descanso, para que eu tivesse esses dias de aprendizado, e aquele cara marcou a minha vida. Preparando essa mensagem, lembrando disso, eu pude mandar uma mensagem para ele. Falei, cara, olha, naquele dia, isso faz algum tempo já. Falei, você ministrou, você honrou a minha vida, você serviu a minha vida, e saiba que isso foi muito relevante. Porque quando você serve alguém, você marca a vida desse alguém. Eu me lembro de como os voluntários da nossa igreja também marcaram a minha vida. Nós, há alguns anos, se eu não me engano, já tem 2 anos que a gente não faz, estamos orando para fazer o ano que vem, o nosso alto de Páscoa. Se você ainda não assistiu, você pode entrar lá no nosso Instagram e ver algumas fotos. Mas é um momento muito especial, a gente começa a ensaiar em janeiro, fevereiro, até a Páscoa, são 3, 4 meses ensaiando todas as semanas. Nós temos os voluntários do lanche, que preparam o lanche para cada ensaio. Nós temos os voluntários que ensaiam aqui, temos os voluntários da banda, temos a galera que faz costura. Então alguns irmãos que costuram, eles confeccionam as roupas que são doadas pelos irmãos aqui da igreja, né? Os irmãos doam cortina, lençol, e aí eu pego todos aqueles panos velho e entrego lá para a menina que costura e falo assim, mano, faz um milagre aí. E ela vai costurando, vai fazendo, e fica incrível. E eu me lembro dos últimos ensaios, a nossa equipe já cansada, irmãos, ensaiando sábado, domingo, já 4 meses de ensaio, para 3 dias de apresentação. E aí os irmãos vinham de longe e chegavam aqui com alegria e ministravam, abençoavam a nossa igreja. Ou seja, à medida que eles serviam, diversas pessoas eram abençoadas, impulsionadas e inspiradas. E você que está aqui, você fez parte por inspirar a minha vida. É por isso que nós
quando servimos, nós marcamos a vida das pessoas ao nosso redor, amém? Você já marcou a vida de alguém ao seu redor? Deus está chamando você para servir, em nome de Jesus. Quarto motivo pelo qual nós devemos servir, é porque o ato de servir e ser servido é um sinal de que nós somos parte da família de Cristo. A gente está caminhando para o final. Leia comigo os versículos número 6 a 11, olha só o que diz aí. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus separou um lugar, ele chamou os seus discípulos. Essa aqui era a última Páscoa que eles passariam juntos. Eles estavam agora algumas horas de Jesus ser crucificado, ser apanhado para ser morto na cruz. E aí Jesus pega uma toalha, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando a eles sobre servir uns aos outros. E aí quando chega perto de Pedro, Pedro diz para Jesus: Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés? Não, quem sou eu? O Senhor é o mestre. Não, de forma jamais eu deixaria que o meu mestre, o meu Senhor, lavasse os meus pés, não. Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Talvez ele não se achasse digno, como quem diz: não, quem sou eu, né, para receber isso do meu Senhor? Porém Jesus, ele afirma para Pedro e diz: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se você não se permitir ser lavado, ou seja, se você não se permitir ser servido por mim e por seus irmãos, isso significa que você não é meu discípulo, você não faz parte da família. Porque o discípulo de Cristo, ele está pronto para servir, mas ele também está pronto para receber algo, ele também está pronto para ser servido. Porque o que acontece é que muitas vezes existe uma falsa humildade em nós, uma humildade que na verdade nada mais é do que um orgulho de alguém que diz: não, eu não preciso da ajuda. Quem sou eu para incomodar o meu líder, o meu pastor? Quem sou eu para incomodar o meu apóstolo? Ele já tem tantas coisas para fazer. Quem sou eu para ser servido por ele? Quem sou eu para receber esse cuidado, esse carinho de outros irmãos? Eu posso até entregar, mas receber não. E essa falsa humildade, na verdade, por vezes, não passa de um orgulho. Porque alguém que vai ser servido, ele tem a consciência de que ele será servido não porque ele merece, não porque ele é bom, mas ele será servido por causa da graça, bondade e amor de Deus, que levanta pessoas para ajudá-lo, para abençoá-lo. Por isso, Cristo, ele é gracioso, e ele manifesta a sua graça através de outras pessoas sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos que somos servidos, não porque a gente é bom, é legal, porque a gente merece, nós nos tornamos ainda mais gratos e ainda mais humildes, porque o amor do outro sobre nós nos constrange, cara. Quando alguém chega lá e vai servir a gente, você sabe que você não merece, você sabe que você é não posso falar as gírias que eu falo com os meninos, né? Quando você acha que você não é um nada, quando você acha que você não merece, aí vai lá alguém e manifesta amor por você. Aí você fala assim: cara, já faz um tempão que eu não vou na igreja, os caras me chamam, eu não vou, não participo, eu não faço nada, não ajudo, mas mesmo assim, quando eu preciso, essa galera cola aqui, e eles me servem, e aí você se sente constrangido por aquele amor. É assim. Não permita que esse orgulho
vestido de uma falsa humildade, impeça você de viver aquilo que faz com que você seja parte da família, porque alguém que é parte da família, ele doa, mas ele também recebe. Irmãos, é preciso ter humildade e graça para servir os outros, mas essas virtudes também são necessárias para permitir que os outros ministrem também sobre as nossas vidas. É maravilhoso ver como o espírito submisso, ele é capaz de dar, mas ele também é capaz de receber para a glória de Deus. Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, e Jesus disse para ele: Pedro, se você não for lavado, se você também não for servido, se você não for ajudado, se você não abrir espaço, você não tem parte comigo, você não faz parte da família, você não é um discípulo. Irmãos, aqui nós aprendemos que é impossível ter comunhão com Deus se nós não formos lavados. É impossível ter comunhão com Deus se nós não permitirmos que Ele sare a gente, que Ele lave a gente através das pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, Ele falou: olha, aquele que já tomou banho não precisa ser lavado. E quando nós cremos em Cristo, nós somos lavados por Ele. Nós somos lavados através do sacrifício dele na cruz. E aquele que já foi lavado, aquele que já recebeu a Cristo, agora ele vai lavar os pés das outras pessoas que estão ao seu lado. Ele vai lavar os pés mantendo-se em santidade, mantendo-se em comunhão com Deus. E isso significa que quando eu faço parte da igreja ali, existem pessoas que vão lavar os meus pés, existem pessoas que vão me ajudar a manter-me limpo, a manter-me em santidade e a tirar de mim aquela sujeira que me afasta do meu mestre, que me afasta de ter comunhão na mesa com o meu Senhor. São pessoas que vão me discipular, são pessoas que vão falar para mim a verdade em amor, são pessoas que vão me fazer as perguntas mais difíceis. E aí, André, você orou essa semana, você leu a Bíblia, como é que está isso, como é que está aquilo? Nós precisamos permitir que essas pessoas nos sirvam através do discipulado. E a gente vai sendo lavado. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9 que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar a gente e para nos purificar de toda injustiça, de maneira que eu vou lavando-me, eu vou santificando-me e me enchendo na presença do Senhor. Irmãos, a bênção de fazer parte da igreja é que ao mesmo tempo em que eu sirvo os outros, nós também somos servidos através de pessoas que nos orientam, pessoas que nos ajudam a caminhar em santidade e fé, amém? Quem é que está servindo você, ajudando você a caminhar mais perto de Deus? Quem é que está com a toalha na mão, lavando os seus pés e ajudando você a confessar o seu pecado, a perceber as suas falhas e andar com Deus? Se você não tem um companheiro de caminhada, é assim que a gente chama aqui na igreja, se você não tem alguém que faça um RD com você, ore para que Deus levante pessoas que se importem com você o suficiente para servi-lo, pagando aquele açaí, pagando aquela torta de chocolate. Irmãos, uma das coisas mais especiais é quando a gente vai sair com os irmãos, para a gente poder bater um papo. Essa semana saí com o Joãozão foi lá, pagou uma torta incrível, mano. Eu queria levar ele na padaria, e falou: não, vamos lá no Helena Noleto, né? Confeitaria legal. Na hora que eu fui pagar, o Joãozão: não, PR. Eu falei: amém, deixa Deus te usar, meu parceiro, vai com tudo, tá? Vou aproveitar e vou levar aqui uma para minha esposa, para o meu pai também. Que vergonha, né, irmão? Mas Deus vai usando pessoas para servir a gente. E aí eu já saí de lá, não, já vamos marcar o próximo, Joãozão, né? Vamos marcar o nosso próximo bate-papo. Permita-se ser servido por pessoas, que elas possam ajudar você a crescer. Quinto e último ponto para a gente encerrar hoje: há um propósito divino em servir. Há um propósito divino em servir. Versículos número 12 ao 16, olha o que diz aí. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, há um propósito no servir, amém? O propósito do servir está em nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Fazer como Cristo fez, e assim dar testemunho sobre quem Cristo é. Quando nós servimos uns aos outros, nós demonstramos que a origem daquilo que nós fazemos, a origem do nosso serviço, a origem da nossa generosidade é Cristo. Não é o outro que merece, mas é o Espírito que habita em mim. É o Espírito Santo que me movimenta e que faz com que eu me coloque à disposição para abençoar o outro, para ser uma fonte de bênção na vida do outro. E quando eu faço isso, quando eu me dou, quando eu me sacrifico, quando eu me entrego, eu me torno mais parecido com o meu Mestre. Servir ao próximo é apontar para Cristo sempre. Há um propósito no servir, irmãos, porque o serviço tem o propósito também de nos beneficiar. Às vezes a gente acha que está entregando, doando, servindo alguém, mas quando nós fazemos isso, nós é que somos abençoados. Leia aqui o que diz o verso de número 17, ele diz assim, olha o que ele diz, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ele está dizendo, olha, vocês sabem disso que eu estou falando, mas vocês serão felizes, bem-aventurados, se vocês colocarem em prática. Vocês serão bem-aventurados, porque quando nós servimos o outro, isso nos abençoa. Felizes são aqueles que praticam o ato de servir, porque, irmãos, a felicidade, ela é o resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. Mais importante é alegrar o coração de Deus e honrá-lo do que o meu conforto, do que o conforto que eu posso ter mantendo-me lá parado onde eu estou. Quando eu sirvo, quando eu me dou, quando eu me gasto no ato de servir os meus irmãos, eu me sinto feliz porque eu estou honrando aquele a quem me chamou. Quando nós servimos os outros humildemente, quando nós os servimos e os ajudamos a caminhar nos caminhos da santidade, quando os ajudamos a obedecer às ordens de Deus, é então que estamos desfrutando da verdadeira felicidade. Aleluia. Rick Warren diz que nós precisamos de um ministério para servir na igreja e de uma missão para servir no mundo. A igreja, ela é esse lugar onde nós somos encorajados a viver uma vida de serviço ao Senhor. A igreja é um lugar de servos. O próprio Jesus, quando ele pisou nessa terra, ele diz: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve, e a igreja é um lugar de servos. Eu quero encerrar lembrando a você da parábola do bom samaritano. E aquela parábola Jesus está contando e falando sobre quem é o nosso próximo, quem nós devemos servir. E Jesus conta sobre um sacerdote, sobre um levita que passa por uma estrada onde havia um homem que estava caído, machucado e havia sido roubado, assaltado. E aí passa um samaritano, e esse samaritano ele compartilha recursos, tempo e se dispõe a algo mais. Esse samaritano, ele compartilha os seus recursos, porque ele pega o seu óleo, o seu vinho, ele pega o seu animal, ele pega 2 denários e paga na hospedagem que ele vai colocar aquele homem que estava ferido. Ele pega o seu óleo, o seu vinho para curar as feridas, ele pega o seu animal, aquilo que era
a sua locomoção, e ele utiliza o seu recurso para abençoar aquele cara ali que estava caído. Mas ele também investe o seu tempo naquele homem, porque ele cuida daquele homem. Com certeza ele teve que diminuir o ritmo da sua viagem, porque agora ele não caminhava mais sozinho, mas caminhava levando um homem que não conseguia caminhar. Ele usava o seu animal, ele teve que parar e investir um tempo para cuidar das feridas daquele cara. E esse samaritano, ele ainda se dispõe a algo mais. Quando ele para numa determinada hospedaria, numa hospedagem, ele deixa lá o homem que estava machucado, ele diz: quando eu voltar, eu pagarei o que ele tiver gastado a mais. Por isso aquele samaritano, ele se dispõe a algo mais, e eu quero trazer isso para a sua realidade hoje. Servir ao outro implica em investir os seus recursos, implica em investir o seu tempo, e implica em investir algo mais. Mas agora, eu iniciei essa mensagem compartilhando sobre 3 histórias, sobre histórias de pessoas que serviram alguém. Mas agora, eu quero convidar você a escrever a sua história de serviço. Essa semana não é apenas para sabermos sobre alguém que fez algo. Essa é uma semana para que nós possamos construir a nossa história de serviço uns aos outros. Aleluia! Faremos isso porque servir ao outro não se faz porque o outro merece, mas por causa da graça. Faremos isso porque entendemos quem somos em Cristo Jesus e não seremos de forma alguma rebaixados porque servimos. Faremos isso porque servir tem o poder de marcar as pessoas ao nosso redor. Faremos isso porque há um propósito divino em servir. Eu quero hoje orar com você. Nessa folhinha que está aí perto de você, me dá uma folhinha, por favor. Nessa folhinha que você recebeu, nós temos aí o nosso desafio da semana. Nós tínhamos um desafio na semana passada, e o nosso desafio era manifestar amor a alguém desconhecido, uma pessoa da igreja e uma pessoa da sua família, né? Quantos aqui conseguiram fazer alguma coisa? Alguém conseguiu? A galera ali atrás, Deus abençoe. Foi especial, eu cheguei, falei, cara, eu tenho que abençoar alguém, tenho que amar alguém essa semana aqui da igreja. Aí cheguei na Massaroca e falei assim: Massaroca, o que eu posso fazer para que você se sinta amada essa semana? Ela falou assim: compra um salgadinho para mim. Eu falei: oh, glória a Deus. Eu estava separando já uns R$10 para fazer alguma coisa, um salgadinho, deu 3 conto. Eu falei: não, vou comprar 2 então, irmão. Miga assim, entendeu? Comprei foi logo 2. Trouxe aqui para a igreja, entreguei para ela. Eu falei: poxa, já foi alguém? Hoje era aniversário do Benito. Falei: cara, eu tenho que manifestar amor a alguém na família. Falei com a minha mãe, a gente preparou um almoço para ele, fizemos um churrasco para ele lá, investimos um tempo para abençoar a vida dele. E eu quero motivar você a fazer isso também. De repente você não cumpriu ainda os desafios da semana passada, mas ainda dá tempo. Você pode abençoar alguém desconhecido, sabe? Você pode abençoar alguém da sua família. E aí você vai aproveitar e já vai entrar no desafio dessa semana, porque essa semana já temos um desafio novo, que é servir uns aos outros. E você tem na sua folhinha 3 coisas que você pode pensar, para você saber o que você pode fazer para servir alguém de forma prática essa semana. A primeira delas é que você vai perguntar-se a si mesmo: o que eu sei fazer bem que eu posso oferecer para servir as pessoas? Outra pergunta que você pode fazer: o que eu sei que eu posso ensinar aos outros? O que eu sei fazer que pode ser ofertado como bênção para alguém? 1 Pedro fala que Deus nos deu dons, e nós podemos utilizar esses dons para servir alguém. De repente, qual é a sua profissão? De repente você é alguém que tem noção de advocacia. Você pode utilizar essa semana, eu quero desafiar você a utilizar essa semana para usar a sua profissão para servir alguém. De repente você é um professor, você pode dar uma aula de reforço para alguém. De repente você é alguém que cuida de carros, um mecânico. Eu quero rapidamente contar para você uma história que eu ouvi de um pastor chamado Bill Hybels.
Ele contou que na igreja dele haviam alguns mecânicos e haviam algumas pessoas que estavam dispostas a doar carros, e aí ali criou-se um ministério. As pessoas da igreja iam lá e doavam os carros, e os mecânicos pegavam aqueles carros, levavam, compravam as peças e davam a geral e arrumavam aqueles carros. E aí eles chamavam as viúvas, né? As mães que faziam parte da igreja, mas que às vezes não tinham condições de ter um carro, que moravam distantes da igreja, e eles pegavam aquele carro agora todo reformado, todo arrumadinho, e entregavam e doavam, todo revisado para aquelas mulheres, para aquelas mães solteiras, para aquelas viúvas, para aqueles idosos que tinham dificuldade de ir à igreja. Por isso você pode hoje utilizar o dom que Deus te deu, a sua profissão, para abençoar a vida de alguém, para servir alguém. E eu quero motivar você então a fazer isso. Sabe, essa semana eu coloquei aí na sua folhinha algumas sugestões que você pode fazer. Você pode, por exemplo, arrumar a casa de alguém. Amém? Amém? Você que é dono de casa aí, já dá aquele amém, né? Aquele adolescente, aquele jovem vai chegar na Mary e vai falar assim: Mary, está aqui, ó, um vale casa limpa para você, escolhe o dia. Você pode, por exemplo, se comprometer a ser um voluntário na igreja por 3 ou 6 meses. Olha, eu vou ser um voluntário do Ministério Crescer, eu vou levar o lanche, eu vou ser um voluntário do multimídia, eu vou ser um voluntário do Boas-Vindas, eu vou ser um voluntário do Ministério Florescer, de mulheres, eu vou ajudar no Ministério de Casais. Você pode fazer isso para servir essa semana. Você pode também dar um vale aí para lavar o carro de alguém ou encher o tanque do carro de alguém, amém? Ah, que legal, né? Aquele cunhado que pede seu carro emprestado, que ele já devolva com o tanque cheio e lavado, em nome de Jesus. Ou então você faz isso, pega o carro de alguém emprestado, não porque você precisa, mas você vai mandar dar aquele talento no carro, vai mandar lavar, vai servir alguém. Você pode, por exemplo, oferecer um jantar para alguém, amém? De repente você está solteiro também, né? E aí você já vai abençoar a vida de alguém. Ó, vou oferecer um jantar para você, um jantar, né? Romântico. Mas você pode oferecer um jantar para a família de alguém, abençoar alguém. Foi isso que a gente fez hoje. Você pode, por exemplo, olha esses 6 aí, deixa Deus tocar o teu coração, em nome de Jesus agora, tá? Olha os 6 aí. Cuidar das crianças uma tarde ou uma noite, para que um casal tenha um tempo a sós. Você vai dizer: ô Senhor, vai procurar aquele casal que a mãe não aguenta mais, o pai não aguenta mais. Aí você vai dizer: olha, eu vou te dar um vale night para vocês, vou cuidar dos meninos, deixa aqui uma tarde. E aí você se prepara psicologicamente, e aí você cuida lá das crianças. Você também pode fazer uma visita ou orar por alguém enfermo. É claro que são ideias, mas Deus pode dar a você um outro direcionamento. Ele pode hoje, de alguma forma, levantar você para investir a sua vida discipulando alguém, abençoando alguém. O fato é que Deus está nos chamando para servir nesses dias. E eu creio que Deus vai levantar você para fazer isso nesses dias. Uma igreja que serve uns aos outros. Eu quero investir alguns segundos orando com você, para que você possa, nessa semana, permitir-se ser usado por Deus e tornar-se mais parecido com o seu Senhor e com o seu Mestre, em nome de Jesus. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Permita que Deus comece agora a falar ao teu coração. Permita que Deus comece a colocar na tua mente o nome de pessoas que você vai servir nesses dias. Eu quero lembrá-lo que o nosso serviço não tem nada a ver com o merecimento de uma pessoa, mas com a graça que Deus deseja manifestar a ela. Eu quero lembrar você que antes de servir alguém, lembre-se que o próprio Jesus nos serviu quando Ele veio a essa terra. Ele subiu numa cruz e morreu por nós. Por isso, se você ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero te convidar agora a fazer uma oração convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. Se você ainda não recebeu a presença de Deus, que Ele possa hoje falar contigo, que você se renda aos pés dEle, diga para Ele: Jesus, eu preciso de um relacionamento contigo.
Talvez você seja alguém que estava falando: Senhor Jesus, eu não sou digno nem de orar, de ser atendido por Ti, porque eu tenho vivido uma vida promíscua, uma vida longe, uma vida de pecado. Ó Deus, eu não sou digno de que o Senhor atenda a minha oração, porque eu não tenho nem orado, não tenho comunhão, o meu coração está cheio de mágoas, o meu coração está cheio de ressentimentos, o meu coração está longe de Ti, Pai, e eu tenho caminhado como um cego. Mas hoje saiba que quando Pedro disse para Jesus: não lave os meus pés, Jesus disse: olha, eu vou lavar os seus pés, porque se eu não lavar, você não tem parte comigo. E hoje é aquela noite onde nós nos rendemos ao Senhor, apesar de estarmos com os pés sujos, e nós dizemos para Ele: Jesus, lava os meus pés, lava a minha vida, enche-me. Vem agora sobre esse coração duro, entristecido, angustiado, e enche-me, ó Deus. Reconheça agora que você não tem nenhuma possibilidade, você não tem nenhuma qualidade, mas Jesus, por sua graça, tocará em você hoje. Diga: Senhor Deus, eu sei que não mereço, mas mais uma vez eu venho aqui, Jesus. Eu sei que sou tão falho, mas mais uma vez eu venho aqui e eu peço, Deus, para que o Senhor fale, para que o Senhor cure, para que o Senhor me encha com o Teu amor e com a Tua graça, com a Tua bondade, Deus. Ore agora e fale com Ele. Se você está caminhando longe dEle, é tempo de voltar, é tempo de ser tocado, é tempo de ser ministrado, é tempo de ser cheio novamente. Por último, eu quero orar por você, para que você seja um instrumento. Lembre-se que a igreja não é quando nós chegamos aqui, a igreja é quando nós saímos e fazemos a diferença lá fora. A igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Por isso vá e sirva as pessoas que estiverem ao seu redor. Deus te deu dons para que você pudesse servir, Deus te deu habilidades para que você pudesse servir, Deus te deu força para que você pudesse servir, e é tempo de fazer isso. É tempo de restabelecer sua vida ministerial, é tempo de restabelecer a tua ação no reino de Deus. Por isso faça sua oração hoje. Ó Deus, oramos por aqueles que precisam de um encontro real contigo. Oramos, ó Deus, também por aqueles que caminhavam longe de Ti, que hoje estão voltando para os Teus braços. E oramos, ó Pai, por aqueles que precisam ter a sua vida ministerial restabelecida na Tua presença. Que o Senhor possa enchê-los, que o Senhor possa se derramar sobre eles, e que o Senhor possa ministrar a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.